E hoje o título do tema é Falhar não significa fracassar. Com certeza todos em algum momento falhamos, porém aqueles que fracassam são os que permanecem ali imergidos na falha, são os que permanecem decaídos pelo chão e não olham para cima, vendo ali a oportunidade de erguer-se. Queridos, aqui eu tenho certeza que vocês devem se lembrar alguns momentos que vocês já falharam, alguns momentos que vocês em sua jornada ali tropeçaram, quiseram fazer algo de tal forma e não o fizeram. E muitas vezes nós aprendemos com essas falhas. Muitas vezes nós crescemos, nós temos um entendimento um pouco melhor e assim nós vamos nos desenvolvendo em nossa caminhada da fé. Eu queria contar rapidamente com você uma história nossa de quando éramos aí mais novos, da década de 90, ser bem preciso, no dia 11 de maio de 90, os familiares que estão aí online vão lembrar da história, nós não tínhamos o costume de ganharmos muitos presentes. A nossa família assim, não era tão bem de vida, era uma família assim, um pouco humilde, né? Mas eu tinha grandes amigos, especialmente um amigo que morava em frente da minha casa, o meu melhor amigo, José Ricardo. Ele sempre partilhava ali dos brinquedos, das coisas que ele ganhava dos seus padrinhos. Nós sempre crescemos de família evangélica, né? Eu tinha ali padrinho e madrinha, mas os presentes não eram que nem os dele. Ele ganhou ali um laboratório de química, ganhou tanta coisa. Mas houve um momento aí da nossa caminhada, a nossa amizade, ali em meados dessa data, então começo de maio, que nós paramos ali de conversar, eu não me lembro nem por que situação. Nós ficamos ali um tempo sem conversar e chegou no momento do meu aniversário, o grande dia que eu sempre aguardava todo ano, eu imagino que toda criança aguarda, e naquele ano foi um ano realmente surreal. Eu chego em casa e meu pai havia comprado um ferrorama para mim. Ele achava que era esse que eu queria um Autorama, mas só dele ter comprado, para mim já foi uma grande coisa, foi algo realmente novo, uma felicidade tremenda. E eu mal estava montando aquele ferrorama, vendo ele funcionar, e daqui a pouco, um pouquinho mais tarde, eu saio para fora e a mãe havia também comprado um presente. E o presente era uma BMX Superstar vermelha, mais ou menos dessa altura, eu não sei quantos de vocês entendem do que eu estou falando? É uma bicicleta, tamanho pouco maior do que infantil, tamanho médio. E ali eu saí para as minhas primeiras pedaladas com aquele sonho da minha vida que era ter uma bicicleta. Sabe que eu não lembro naquele primeiro momento de ter caído. Mas eu não sei por que motivo, logo após ali eu ter ganhado aquele presente, a minha amizade ali se reatou com meus amigos e nós morávamos num lugar assim onde tinha bastante declive, era uma grande subida, né? E nós gostávamos de descer de carrinho de rolimã ali, na verdade nós chamávamos de carrinho de lomba. E nós descíamos e chegava lá embaixo, era um Deus nos acuda. E naquele dia eu andei com aquela bicicleta, eu não caí, mas você só imagina como que o meu amigo ficou. Mas você acha que ele largou a bicicleta? Claro que não. As falhas, os aprendizados, as quedas que nós sofremos são para a gente aprender. Daquele dia em diante, ele aprendeu a usar melhor o freio. Nós aprendemos praticamente juntos também a andarmos de moto. Lembro de várias vezes eu segurar a moto para ele sair andando. Meu pai também ali ajudando. E quantas quedas houveram para que a gente pudesse aprender a andar? Queridos, o importante aqui que eu trouxe nessa história é que muitas vezes as nossas quedas nos tornam mais fortes se nós, de fato, aprendermos com elas, olharmos para cima e nos levantarmos e não permanecermos nela. Por exemplo, se você for prestar atenção em uma Olimpíada, você sabia que ali tem, claro, atletas do mais elevado nível dos diversos países que estão ali competindo e apenas poucos então estão entre os primeiros lugares, porque são apenas 3 posições que tem ali mais eminência, que ganham. Então mesmo os atletas enfrentam sequencialmente muitas vezes as derrotas, atletas de alta performance. E sabe que a Bíblia, os personagens bíblicos, nós somos tentados muitas vezes a gravar
aqueles personagens, aquelas pessoas que foram grandes vitoriosos, homens de fé, pessoas que, através de suas decisões, influenciaram multidões, seus testemunhos que permanecem, então, desde um tempo muito antigo até os nossos dias de hoje. E a Bíblia, ela registra também as quedas de seus personagens. Isso que é interessante, porque esse livro, ele não trata com mitos como eram os livros da antiguidade, onde os seus heróis não tinham falhas, os seus heróis não erravam, sempre avançavam, sempre iam adiante, vencendo e vencendo. Nós olhamos para a Bíblia, nós lembramos de Davi, o mesmo Davi que venceu Golias, com aquela pequena pedrinha na funda, girando. Em um momento da história, ele cai. Em um momento da história, o seu tombo é feio, mas ele se arrepende, ele olha para cima, ele se levanta e com o poder de Deus, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nesse momento, no dia de hoje, eu gostaria de abrir com vocês o texto bíblico de Lucas, capítulo 22. Hoje nós vamos ver aqui um momento de falha de um grande apóstolo, companheiro de Cristo Jesus. Estamos falando de Pedro, né? Então nós estamos aqui logo após aquele momento de ontem, onde estávamos ali comentando, sobre tudo que conversamos, a busca de Cristo ali em oração, e ali no jardim de Getsêmani, e agora Jesus é levado preso e Pedro o acompanha, só que o acompanha à distância. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler aqui a partir do verso 54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Antes de fazer a leitura, vamos fazer aqui mais uma breve oração. Grandioso Deus, mais uma vez estamos em Tua presença a fim de Te ouvir, que através do testemunho que o Senhor preservou para nós, testemunho de um homem escolhido por Ti, possamos também ser inspirados, mesmo em que algum momento erramos, possamos ser inspirados a olhar para Ti, a nos levantarmos e a vencermos, a aprendermos com nossas falhas. Te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está em contato com essa live, não importa o quão distante esteja, mesmo da Tua comunhão, do estudo da palavra, da oração, que o Senhor os alcance e nesse momento eles percebam a Tua mão estendida, pronta para nos levantar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Na minha versão diz assim: Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, cadê? Aqui, isso, obrigado. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Queridos, essa é uma passagem extremamente conhecida do Evangelho, onde aquele homem impulsivo, aquele homem que sempre estava ao lado de Cristo, aquele homem que ergueu a sua espada contra o soldado naquele momento da prisão, agora ele segue de longe. Ele acreditava em que ele nunca haveria de distanciar-se de Cristo, que ele nunca haveria de deixar Cristo mesmo no momento de perseguição, um momento difícil, mas chega aquele momento ali na casa de Caifás, onde ele, diante daquele chamado, daquela mulher, daquela criada, ele teme.
Ele fica confuso e agora responde que não estava nem entendendo o que ele estava falando, né? Não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Por aqui, durante 3 momentos, como Cristo havia dito, Pedro, então, nega a Jesus. É interessante que a negação final que ele apresenta, aqui o livro Desejado de Todas as Nações, traz um detalhe além aqui para que nós possamos entender um pouco mais o que era aquela situação, aonde naquele momento Pedro, a própria Bíblia traz também Mateus, aonde Pedro é denunciado devido ao seu sotaque, ao sotaque galileu, através de suas palavras as pessoas estavam entendendo que era ele, que era realmente alguém que estava com Jesus, e o livro Desejado das Nações diz que as palavras de Pedro denunciavam que era uma pessoa que estavam com o mestre, eram palavras diferentes, era uma forma de estar diferente. Lá em Mateus 26, verso 73, diz assim: o teu modo de falar o denuncia. Diante disso, Pedro se exalta. E aqui é o que diz o livro Desejado das Nações, né? Aqui, os discípulos de Jesus eram notados pela pureza da linguagem, e para enganar bem seus interlocutores e justificar o aspecto que assumira, Pedro negou então ao mestre ao amaldiçoar e jurar. Imagina, Pedro agora, diante então daquele momento onde colocam ele basicamente contra a parede, ele chega a jurar que não conhece o nome de Cristo. Mas, queridos, assim como para vocês não deve ser difícil reconhecer o meu sotaque e saber que eu não sou daqui, apesar de eu nem tanto trazer aqui, pelo menos para mim, os sinais do meu sotaque, Pedro ele era reconhecido por ter andado com Jesus. As pessoas ali que estavam então em torno daquela fogueira, naquele momento frio, sabiam que ele era alguém que estivera com Jesus. E aquilo que Cristo havia profetizado, mais uma vez, antes de acontecer, agora acontece, justamente com Pedro. Um fracasso tremendo. Agora, ele olha para os olhos de Cristo e sente, né, aquilo que o próprio Cristo havia dizido que haveria de ser. Ele disse, nunca te negarei, né? Nunca isso ocorrerá, né? Porém, ele caiu. Queridos, um detalhe que a gente pode aprender, em primeiro lugar, com essa história que nós acabamos de ler, é que o fracasso, ele não é fatal se nós reconhecemos que todos falham. Trazendo aqui uma ilustração, se você olhar ao longo da história, pessoas que são aí lembradas pelos seus grandes feitos, em especial aqui Albert Einstein, ele foi declarado um fracasso em matemática. Walt Disney foi declarado também que ele nunca seria muito na vida. Thomas Edison, essa história aqui é engraçada, eu creio que talvez você já tenha ouvido, mas o inventor da lâmpada, né, ele tentou tantas vezes, chegou ao número de 10 mil. 10 mil tentativas até conseguir que a primeira lâmpada acendesse. E ao ser questionado acerca disso, ele disse que havia descoberto 10 mil maneiras de que a lâmpada não funciona. Ele ainda olhava da forma positiva. Queridos, nós não devemos permanecer no fracasso. Nós precisamos olhar para Cristo, nos levantar e começarmos de novo. O fracasso ele não é um ponto final, ele pode ser tomado como um ponto de partida. E nós podemos ver isso na história de Pedro. Em primeiro lugar, nós vamos olhar aqui, inicialmente, que ele não levou a sério as advertências de Deus. Vamos olhar lá em Mateus 26. Mateus 26, os versos 33 ao 35. Então, quando Jesus disse o que ele haveria de fazer, né, olha o que Pedro responde. Mateus 26, versos 33 ao 35. Jesus dizendo a Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, Pedro, né, dizendo, né? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Veja, Pedro, ele não leva a sério as advertências de Cristo. Cristo, no Getsêmani, ele olha para eles, olha para Pedro, para João e para Tiago e diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Porém, eles permaneceram dormindo. Pedro, também agora nesse momento, ele segue de longe a Cristo, e esse é um próximo passo para a derrota, o texto que acabamos de ler. Nós devemos, através da palavra de Deus, através da oração, em momentos de tentação, seguirmos o mais próximo que podemos à pessoa de Jesus. Estarmos próximo a Ele, buscando comunhão juntamente com Ele, todos os dias Ele está à disposição. Pedro segue de longe, ele olha de longe, e esse é o próximo passo em direção à derrota. Uma outra situação que também o leva a sair derrotado naquele momento, nós vimos ali no Evangelho de Lucas que ele estava junto ao fogo, ele estava em meio àqueles que estavam então ali entregando a Cristo, que estavam os servos e oficiais, que estavam julgando a Cristo. Pedro então estava exatamente no território inimigo, ele era um alvo extremamente fácil para o inimigo. Pedro, ele não leva a sério as advertências de Jesus, ele não vigia, não ora, segue Jesus de longe e também agora está em meio àqueles que seriam os escarnecedores. E por isso, então, ele acaba caindo. Mas ninguém é perfeito, todo mundo falha. Todo mundo falha. E agora, a gente precisa aprender também que o fracasso, ele não é fatal. Se nós lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. E isso a gente pode ver no verso 61, que nós acabamos de ler lá no Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 22, é o verso 61, aonde Jesus agora fixa os olhos em Pedro. É interessante esse olhar. É interessante a forma aqui que Jesus olha para Pedro. Esse fixar os olhos, ele traz um verbo aqui que aparece naquele momento onde Jesus coloca as mãos agora sobre aquele cego e o cego volta a ver. Imagina alguém que estivera a vida inteira sem ver e agora tem a visão. Dessa forma, Pedro fixa os olhos em Cristo Jesus. Jesus olha para Pedro. Queridos, se nós pudéssemos talvez entender um pouco mais sobre o que é esse olhar de Cristo, e em especial aqui o livro Desejado a Todas as Nações fala na página 501 que Jesus não olha com um olhar julgador para Pedro agora. Ele não olha com um olhar como quem dissesse: viu o que eu disse? Eu sabia que você cairia. Não era um olhar acusador. Veja o que diz o livro Desejado a Todas as Nações, página 501. Quando os degradantes juramentos acabaram de sair dos lábios de Pedro e o penetrante canto do galo lhe ressoava ainda no ouvido, o Salvador voltou-se dos severos juízes, olhando em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para os olhos do Mestre. Naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza. Olha, Pedro olhando para Jesus. Nenhuma irritação, porém, se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória, lembrou a advertência. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Querido, aquele olhar de Cristo foi para Pedro, naquele momento, o ponto da virada. Ele olha para o rosto de Cristo e ele não vê acusação, ele não vê juízo, ele vê um olhar puro e compassivo, um olhar misericordioso, dizendo que ainda é o momento para se levantar, ainda é o momento para atender o chamado de Cristo. Existem muitas ocasiões em minha vida, eu imagino que também na vida de vocês que estão aí na internet, que estão aqui comigo hoje, momentos em minha vida que nós poderíamos olhar para Deus e pensar que Ele está olhando para nós e com o dedo em riste, apontado para a nossa face, dizendo: não, assim não, você está perdido.
acusação. Queridos, Cristo, ele teria muitas maneiras e muitas formas para olhar para mim com um olhar de reprovação. Mas não é isso que ele faz. Ainda hoje, ele está com a sua mão ferida, estendida, para que onde você esteja, você se levante, você confie em seu olhar de misericórdia e siga em frente. Queridos, é importante também entendermos que o fracasso não é fatal se nós aprendemos e crescemos com os nossos fracassos. Nós precisamos aprender com os nossos momentos de queda. Eu não sei quais são as situações que você enfrenta, que talvez você tenha caído, você tenha errado, você não tenha estado atendendo à vontade de Deus. São inúmeras situações que podem acontecer conosco e acontecem, e às vezes nós preferimos ouvir a nossa consciência, ou ouvir aquilo que é mais fácil, ou talvez aquilo que nos tenta, não sei. Mas com cada situação, com cada falha, nós podemos aprender. Nós podemos visualizar aonde caímos. Nós podemos agora cercear ali aquelas situações que nos levam para o erro. Nós podemos pedir poder para o Espírito Santo para não andar em território inimigo. Nós podemos atender o chamado do próprio Cristo para vigiarmos e orarmos e para estarmos cada vez mais próximo dele, para que não permanecemos no chão. Falhar não significa fracassar. Aproveite seu fracasso. Não desperdice. Aprenda tudo o que você puder com isso. Toda experiência amarga pode nos ensinar alguma coisa. E aqui o verso 62 nos diz algo, né? Aqui na sequência que nós estamos estudando, Lucas, né? O verso 62, capítulo 22, verso 62. Aqui diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, diante do olhar de misericórdia de Cristo, viu ali exposto a sua fraqueza. Viu ali exposta a sua incapacidade. Viu ali exposta o seu dolo por não ter vigiado, por não ter orado, por não ter caminhado próximo a Cristo, e ele chora amargamente. Mas é importante nós sabermos também que remorso não leva ninguém para o céu. A lembrar de Judas, né? Mateus 27 nos fala como Judas teve remorso após ali ter entregado Cristo Jesus por apenas algumas moedas, né? Mateus capítulo 27, verso 2, fala, né? Mateus capítulo 27, verso 2. Na sequência, o verso 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Queridos, esse arrependimento de Judas, remorso, não é um arrependimento verdadeiro. Não é alguém que entende que fez algo errado e agora busca perdão aos pés do Senhor. Ele tenta ali pagar o preço que ele havia recebido pelo que ele havia feito. Porém, somente remorso não é suficiente. 2 Coríntios, capítulo 7, nos diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação. Pedro se arrepende. Pedro, naquele momento ali de angústia, de sofrimento, após ter feito aquilo que ele tinha feito com Cristo Jesus, ele se encaminha agora ao Getsêmani. E o livro Desejado das Nações comenta para nós que ele vai a caminho do Getsêmani, lembrando-se de como Cristo havia enfrentado aquele momento de dor. Página 502 diz assim: e avançou pela solidão e a treva, sem saber nem cuidar para onde. Encontrou-se, enfim, no Getsêmani. A cena de poucas horas antes acudiu-lhe vivamente à memória.
Lembrou-se com atroz remorso que ele chorara e se angustiara sozinho em oração, ao passo que os que lhe deviam ter unido naquela probante hora estavam adormecidos. Lembrou-lhe a solene recomendação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No próprio lugar em que Jesus derramara a alma em agonia perante o Pai, Pedro caiu sobre o rosto e desejou morrer. E aí Pedro chora amargamente. Só que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação. E o fracasso não é fatal se nós deixarmos as nossas falhas para trás. Nós não devemos permanecer no erro. Nós não devemos permanecer pensando de que porque foi tão grande a ofensa que eu cometi, agora Deus não me aceita mais, não pode mais desejar derramar a sua graça sobre mim, porque agora eu saí de sobre o seu cuidado. Querido, não é assim. Enquanto existe graça, existe a oportunidade para você aceitar. Existe ainda a oportunidade para você ter uma mudança de vida, tomar as mãos de Jesus e se levantar. O fracasso não é fatal se nós deixarmos nossas falhas para trás. João capítulo 21, nós vamos encerrar por aqui. João capítulo 21, versos 15 em diante. Finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 em diante. E aqui diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele me respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante aqui que nós temos um paralelo com as negações de Pedro. Mas agora, Jesus, nós temos aqui uma intercalação, né, entre verbos para amor na Escritura, e nós temos aqui o amor de Deus sendo demonstrado, e Pedro respondendo com amor de amigo, amor irmão, filéu. Mas eu queria colocar nesse momento aqui para nós, que Jesus, ele empreende mais uma vez a conversação e questiona: Pedro, você me ama? Se você me ama, então cuida dos meus. Pedro, você me ama? Sabe, chamando a proximidade, chamando ali para o caminho dele mais uma vez. Pedro, você me ama? Você conhece o que é a história de Pedro após tudo isso, né? Você sabe que, por exemplo, aqui nós temos ali no mesmo Evangelho de João, né, os versos 15 ao 18 que lemos aqui Pedro, ele é colocado como um líder da igreja, onde começa agora a igreja em Jerusalém a crescer, e nós vemos logo após, na próxima página da minha Bíblia, talvez seja a próxima da sua também agora, Pedro pregando um sermão poderoso, um dos mais poderosos da história, onde 3.000 pessoas são salvas. 3.000 pessoas são convertidas, e se Pedro permanecesse na angústia do engano, na angústia da dor, do erro, como seria? Ele aceita o olhar gracioso de Cristo. Provérbios 24:16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A diferença entre o justo e o ímpio não é que um dos dois não cai, é que o justo se levanta pela graça de Deus. Todos caem em algum momento, mas o que devemos lembrar é que não precisamos permanecer no chão. Nossa maior glória não é cair.
A nossa maior glória é levantar cada vez que nós caímos. A melhor parte da história é que a história de Pedro não termina na queda, não termina no engano. Ele termina aqui na história da palavra sendo um homem usado, alcançando aí milhares e milhares de pessoas. Jesus restabeleceu a Pedro e pediu que se tornasse um líder. Então, querido, ainda que você erre, nunca deixe ninguém te chamar de fracassado, de perdedor, mesmo que esse alguém seja a sua própria mente. Quando você erra, não deixe com remorso, com temor, entendendo que Deus não olha mais para você. Se você está aqui conosco hoje, é porque é para vocês ouvir exatamente isso, querido. Ainda há oportunidade de se levantar, ainda há oportunidade de aceitar, ainda há oportunidade de tomar a mão de Cristo e seguir em frente para a vitória. Vamos aqui revisar mais uma vez a falha. Ela não é fatal se reconhecermos que todos falham, todos são pecadores, todos falham. A diferença é que os justos se levantam pela graça de Cristo. O amor e o perdão de Deus não dependem de nossas falhas, de nossos erros. Se fosse assim, que seria de mim, que seria de você? Cristo, Deus mesmo sabendo aonde nós andaríamos, Ele escolheu se entregar por completo para que eu e você pudéssemos nos levantar. O amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. O amor e o perdão de Deus, o olhar compassivo dEle ainda está sobre nós. Mas nós precisamos aprender e crescer com nossos fracassos. Nós devemos olhar para a situação ali onde caímos e devemos olhar para Cristo. Devemos andar juntamente com Ele, pedirmos perdão, pedirmos força. Agora, não andarmos no mesmo caminho do engano para que possamos vencer. Nós precisamos também, queridos, e aqui mais importante, encerrando a mensagem, precisamos colocar as nossas falhas para trás e seguir em frente. O perdão está à disposição. Se você tomou agora a graça de Cristo em tuas mãos, se você aceita em verdade, se você se arrepende e agora ora a Cristo Jesus, se converte, deixe o pecado para trás. Ele faz parte da história. Deixa de sofrer com o passado. Deixa de sofrer com aquilo que ficou para trás, mas levante para uma nova vida. Uma vida agora de glória em glória na presença de Cristo Jesus. Eu não sei que tipo de fracasso você pode estar enfrentando agora. Talvez um fracasso na área financeira, no relacionamento com a família, ou talvez alguma situação onde você tenta vencer na situação espiritual e você não tem vencido. Qualquer que seja seu tipo de fracasso, não importa quão crítica é a tua situação, Cristo é capaz de transformar essas derrotas em bênção, essas derrotas em vitória. Como Pedro, nós também podemos ter a vitória. Querido, nós temos aqui à tua disposição, nós falamos aqui no início da live, aqui tem um formulário, se você quiser conhecer um pouco mais dessa graça, você pode clicar, você pode entrar em contato conosco, mas o que importa nesse momento hoje receba a graça de Cristo Jesus, tome a decisão de deixar uma vida de fracasso e de derrota para trás, tome a mão de Cristo, se levante para a vitória que Ele já concedeu por seu amor e pelo seu poder a cada um de nós. Amém, queridos?